A paz, queridos, você está em Verdade Sem Goles. E hoje, nesta manhã, ou no horário que esse vídeo chegar até você, eu quero que você guarde no seu coração. Assim como Deus fez na vida deste personagem bíblico que nós vamos compartilhar agora. É assim que Deus quer fazer na sua vida. Mas a pergunta é, de verdades em goles desse dia, você está disposto a passar pelos processos do qual esse personagem bíblico aqui passou? Então, vem comigo e vamos mergulhar na história. Preste atenção em cada ponto que Deus usou desse instrumento para cumprir a vontade dele naquele tempo específico e na vida daquele povo. Você sabia que Deus escolheu você como um instrumento da parte do Senhor para realizar a sua obra aqui na terra? Mesmo que você não entenda isso. Sabe, enquanto este personagem estava vivendo cada situação e cada processo, ele não sabia da grandiosidade do qual ele estava incluído, do grande plano do Senhor para a vida dele e do seu povo. Mas aqui, já no capítulo 20, que é o auge de onde tudo acontece, ou aonde já havia acontecido, né? Deus já havia estabelecido ele. Sabe, queridos, ficou claro que a base de tudo sempre é a adoração sincera ao Senhor. Vamos entrar na história junto comigo? Crônicas é um livro espiritual. Ele ensina as bases espirituais da verdadeira adoração. Deus deixa muito explícito em 1 Crônicas, assim como em 2 Crônicas, tudo aquilo que é do agrado de Deus e tudo aquilo que não é. Como Deus chamou o povo. Sabe o que eu acho lindo, queridos? Essa parte, como Deus chamou o povo. Deus chamou todos os povos e nações para serem seus. As 12 tribos os filhos de Jacó. E também as tribos de Israel. Também nós tínhamos ali as famílias que haviam voltado do exílio. Todo esse povo estava junto num contexto, né? E querendo adorar a Deus. Eram os mandamentos que era adorar o Senhor, pedir essa adoração por nenhum outro Deus. Dentro desse contexto, nós vamos ter levitas, nós vamos ter sacerdotes, músicos ali do templo e até mesmo um grupo, né, de guardas dali de Jerusalém. Você consegue imaginar todo esse povo junto? Nações reunidas para fazer uma única coisa, uma coisa só, vamos dizer assim, adorar a Deus em espírito e em verdade? É claro que muitos ali não conseguiram agradar o Senhor. Como Deus escolhe é muito diferente de como o mundo escolhe. Aqueles que você olhasse, você diria, não, isso como guerreiro jamais. Mas Davi olhava para eles com os olhos do Senhor. Todos aqueles que haviam sido desprezados, os homens mais desprezados de todas aquelas nações ali. Davi olhou para eles e viu valor, né? Sabe, queridos, essa é a forma que Deus olha para mim e para você. Deus vê valor aonde o mundo não vê, né? Então, Davi escolheu os seus valentes e assim foram chamados os valentes de Davi. Nem eram considerados um exército, mas Deus pega essas coisas que não são para torná-las a ser e torná-las ainda muito mais acima do que aquilo que já existe. Sabe, isso é lindo, queridos, e só Deus tem esse poder. E assim, Davi foi esse instrumento para levantar esses homens, torná-los de verdade, não só valentes, mas o exército do Senhor escolhido por Deus, dedo a dedo, homem a homem. E sabe, essa escolha e esse olhar diferenciado de Davi para com a vida desses homens foi isso que tornou esses homens quem eles foram, né? De verdade um exército do qual Davi podia contar. E eles se tornaram não somente valorosos, mas eles se tornaram fiéis a Davi. Sabe, queridos, se faltar fidelidade na minha e na sua vida, talvez falte nós aplicarmos um pouco mais de valor àquilo que o Senhor já nos concedeu. Então você tem aplicado valor àquilo que Deus já te concedeu? Quando você não aplica o devido valor àquilo que você possui, certamente você vai cair aonde o mundo sempre cai, Você vai perder, Então, queridos, precisamos valorizar aquilo que o Senhor nos entregou. Davi fez isso com maestria. Ele não somente incentivou esses homens, como ele aplicou a sua confiança a esses homens. E esses homens devolveram para Davi fidelidade. Que coisa linda, né, queridos? Então, você continua aqui comigo? Já deu o seu like em Verdades Sem Goles? Para que mais conteúdo como esse chegue até você? Sido como rei, e vitórias
né? Ou a maior de todas as vitórias, a vitória espiritual do povo de Deus e a vitória também militar sobre aqueles inimigos, né? Antes de nos entregar uma vitória física, ele batalha no plano espiritual para nos entregar uma vitória física e, né, concreta, chegar até as nossas mãos, né, querido? Mas nós sabemos e aprendemos com o Senhor Jesus que a maior das batalhas nós vencemos primeiro no espiritual, orando a Deus e entregando a Deus todos os nossos impedimentos, né, para que Ele seja o Senhor dos exércitos na nossa guerra, na nossa vida. Então, Davi havia colocado o Senhor nesse lugar, né, e por isso a vitória, né, estava ali diante do povo de Deus por intermédio desse instrumento que foi Davi. Capítulo 13 até o 16, algo muito precioso e que você precisa gravar, né? Foi nesse capítulo em que o Senhor fez questão de deixar registrado, em que Davi traz a arca para Jerusalém. Sabe, querido, você já trouxe a presença de Deus para sua casa, para sua família, né? Ou até aí para o seu problema, porque ele é maior do que esse problema na sua vida. Quando você traz a presença de Deus para o problema se retira e quem fica, né, é a vitória da parte de Deus na minha, na sua história. Então, aqui do capítulo 13 até o 16, está mencionando essa parte tão importante, né, em que a arca chega em Jerusalém, onde Deus usa Davi para organizar o culto, onde ali tem levitas, tem cantores, tem louvor, né? Então toda essa organização, né, é uma nação inteira adorando o Senhor por intermédio da ação de um rei, de um homem. Sabe, queridos, muitas coisas desorganizadas aí na sua casa, está esperando só um posicionamento seu de adorador diante do Senhor para ele organizar todas as coisas, assim como Deus usou a vida de Davi aqui. E toda uma nação agora adorava o Senhor e a arca, a presença de Deus, estava no lugar devido. A presença de Deus já tem ocupado o lugar devido na sua história, na sua vida, queridos, na sua casa, no seu coração? Se não, é hora de você fazer isso, amém? Glórias a Deus. Então, vitória sobre os inimigos do povo de Deus, vitória política e vitória militar, né? Então, tudo isso que aconteceu não foi impedimento para Davi adorar, ou isso não tirou dele a adoração, sabe? Eu sei que na minha e na sua vida as coisas não são fáceis, né? Eu tenho plena convicção disso, que não são fáceis. Todo o povo de Deus sofre nesse mundo porque nós não somos daqui, né? Nós estamos de passagem. Assim também o povo de Deus, desde o início da Bíblia, queridos, passaram por isso também, né? Mas o que os manteve, né, guardados de tudo e de todas as coisas ruins foi eles se manterem adoradores do Senhor, né? Precisa que alguém se levante para isso? Precisa, assim como também Davi se levantou para que o seu povo voltasse a adorar o Deus único e verdadeiro, né? E deixasse de lado todos os ídolos pagãos. Ele conseguiu. Então, desse capítulo aí até o 17, ou especificamente no 17, é o momento em que Deus faz a promessa para o rei Davi. E não somente para ele, queridos. Então a promessa de Deus, aquilo que você conquista na presença de Deus, não é somente para você. É para os seus familiares, para a sua descendência e para todos aqueles que vê Deus na sua vida. Então, queridos, pega essa passagem, guarda no seu coração. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 17, Deus faz a promessa para Davi. A aliança davídica é consolidada ali. Ali deu o start, queridos, mas até hoje nós colhemos as bênçãos, dessa aliança davídica. Então, em que nunca Deus deixaria a descendência de Davi sem um rei. E também já mostrando lá para o futuro que onde viria o Messias, o nosso Senhor Jesus, que nos alcançou. Então, queridos, vê como é importante a adoração? De todo o tempo, de Gênesis a Apocalipse, a adoração está ali muito explícita. Deus não negocia adoração. Amém? Seu coração tem sido só do Senhor ou tem alguma coisa que está te atrapalhando? Tire tudo a Deus e entregando a Deus todos os nossos impedimentos, para que Ele seja o Senhor dos exércitos na nossa guerra, na nossa vida. Então, Davi havia colocado o Senhor nesse lugar, e por isso a vitória, estava ali diante do povo de Deus por intermédio desse instrumento que foi Davi. Sabe, queridos, aqui agora, do capítulo 13 até o 16, algo muito precioso e que você precisa gravar, Foi nesse capítulo em que o Senhor fez questão de deixar registrado, em que Davi traz a arca para Jerusalém.
Sabe, querido, você já trouxe a presença de Deus para sua casa, para sua família, né? Ou até aí para o seu problema, porque Ele é maior do que esse problema na sua vida. Quando você traz a presença de Deus para o problema se retira e quem fica, né, é a vitória da parte de Deus na minha e na sua história. Então, aqui do capítulo 3 até o 16, está mencionando essa parte tão importante, né, em que a arca chega em Jerusalém, onde Deus usa Davi para organizar. Eu amo a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos está nela. Agora nós já estamos aqui na altura do capítulo 18 e 19. Sabe? Quando Davi tem que enfrentar o seu vizinho, porque os amonitas eram vizinhos do povo de Israel. Estavam ali, sabe? Bem pertinho. Mas eles também eram oponentes diretos do rei Davi e do seu reino. Existem inimigos da minha alma e da sua alma, que muitas vezes eles estão tão pertinhos, né? Que vive se filtrando na nossa vida, né? Na hora que nós precisamos de um refrigério, vem esses inimigos da nossa alma nos perturbar. Se em específico que eram os amonitas, queridos, eles precisavam ser corrigidos de uma forma diferente pelo Senhor. Ao de Davi, que é Joabe, a terra dos amonitas, embaixo da orientação ali de Deus e de Davi, antes de ruir tudo, sabe, queridos, Deus vai chamar você, não se preocupe não. Existe um tempo certo para Deus honrar cada um dos seus filhos. E Joabe chama Davi, recebe a coroa do rei dos amonitas, querido. Que coisa linda, né? Você tá pensando aí comigo como que será esse momento em que Deus, o próprio Deus, vai honrar a minha e a sua vida? Queridos, nós não estamos falando aqui só de ouro não, tá? Porque a coroa aqui, que pesava um pouco mais de 34 quilos e 20 gramas de ouro puro, sabe? Não era nada comparado à derrota do rei do Amonita, né? Do rei de Rabá, né? Que ela é a capital dos amonitas. Então, queridos, sabe? O que vier, né, de bens físicos para mim, para sua vida, não se compara aos bens espirituais que o Senhor já nos deu nessa vitória, que Ele tem travado a meu e a seu respeito, né? Então creia que a vitória é garantida, queridos, assim como foi também na vida de Davi. O pior dos inimigos é aquele que está bem próximo. Te assustei agora, né? Mas é esse. Sabe por quê? Porque o inimigo ele se disfarça muito bem, né? Mas Deus sabe quem é o maior inimigo na minha e na sua história, né? E ele não é carnal, ele é espiritual, nós sabemos disso. Humilhado, é assim que Deus faz, queridos. Deus permitiu que Davi humilhasse o rei de Rabá, né? O rei maior ali dos seus inimigos, entre todos os outros inimigos, né? Do povo de Deus, que eram muitos, né? Havia os moabitas, havia os sírios e os amonitas, entre outros também ali de momento em que Davi parte para receber a coroa lá dos amonitas, né? E vencer o rei de Rabá. Aqui Deus estava expandindo o reino de Israel e estabelecendo paz e segurança para todo o seu povo. Sabe, queridos, a paz e a segurança que o nosso coração, a nossa alma busca, é somente nesse estabelecimento do reino de Deus nas nossas vidas. Então creia, em nome de Jesus, isso está acontecendo na minha vida e na sua vida. Esse rei de Rabá, então todo esse povo foi vencido com o poder de Deus. Então os filisteus descendentes de Rafá Golias também estavam incluídos nesses povos vencidos aí. Davi e os seus guerreiros, né? Resumo para você do capítulo 1 de 1 Crônicas até o capítulo 20. E o capítulo 20 é o ápice aqui do reinado de Davi, né? Mas, queridos, sabe quando chega o ápice da minha e da sua história? Quando nós já conquistamos tudo que nós gostaríamos, né? Quando tudo que nós tínhamos pedido para Deus já está nas nossas mãos. Não pense você que a guerra termina. A guerra não terminou aqui no capítulo 20. Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que Davi esteve envolvido em muitas outras guerras em nome do Senhor, né? E para dar conquista para o nome do Senhor e para o povo de Deus. Então a vitória de Davi, ela foi na forma de liderar o seu povo. Também foi numa forma humana, né? Porque ele era muito bem quisto por todos os seus servos, né? Inclusive o seu exército. Mas ainda estava Davi, como está eu e você, sujeito ao olhar do justo e santo Deus, né, queridos, né? Então, nunca se esqueça disso, sabe? Por mais que Deus vá completar, por mais que Deus vai te defender, por mais que o Senhor
vai estar lutando e vencendo cada uma das minhas e das suas guerras, não se esqueça que o olhar de Deus, justo e santo, ainda permanece sobre as nossas vidas, né? Então, até então estava aqui Davi reinando sobre a proteção do Deus poderoso, né? Debaixo de uma promessa feita pelo próprio Deus, né? Então, Davi vence os amonitas, vence os filisteus e vence os gigantes, né? Gostou? É isso que Deus tem para a sua vida também, em nome de Jesus. Então, confirmando que Deus estava com Davi, cumprindo a aliança que ele fizera a Davi, né? De que ele tiraria de diante de Davi todos os seus inimigos. É isso, né? Então, eu quero aqui lembrar você, né? E lembrar também, mais uma vez, a minha alma, né? De que Deus é o único Deus. Não existe outro Deus para nós adorarmos. Não existe outro Deus para nós clamarmos. Não existe outro Deus para nós buscarmos e seguirmos e principalmente obedecer e amar, né? Então, sabendo disso, Davi se colocou à inteira disposição do Senhor, assim também. Por isso que ele venceu, por isso que ele foi vitorioso. Então, eu e você, nós fomos separados, ungidos, queridos, como instrumentos para subjugar os povos opressores aqui na terra. Você sabia disso? Que eu e você fomos escolhidos para nós subjugarmos os povos opressores aqui na terra, né? Eu achei lindo quando o Senhor me trouxe esse conhecimento, né, dessa verdade espiritual, queridos, né? Então não pense que a sua vida vai ser fácil, porque você foi escolhido, separado, chamado para vencer todo tipo de opressão aqui na terra, no nome do Senhor Jesus. Por isso que você tem que ter o conhecimento da autoridade desse nome. Não só para isso, né, mas também para ampliar o espaço da influência, querida, da adoração ao Deus Altíssimo. Olha qual que é o meu papel e o seu papel. Você já parou para pensar quão grande é a nossa missão? Quão grande é o propósito, o chamado que Deus tem para mim, para a sua vida? Então nós fomos chamados para nós vencermos todo tipo de opressão aqui na terra. E principalmente para nós ampliarmos a influência do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, neste mundo, enquanto nós estivermos aqui, enquanto o fôlego de vida o Senhor nos der. Olha como grande é a sua missão. Amém? Deus te abençoe, que o Santo Espírito te unja cada dia mais com força, graça, poder e virtude para você continuar fazendo aquilo qual você foi chamado para fazer.